Hallihallo, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou responder um pedido que me foi feito para explicar a diferença de significado dos verbos modais. Bom, eu vou listar então os principais verbos modais que eu vou tratar nesse vídeo, que é o können, o wollen, o möchten, o müssen, o sollen e o dürfen. Primeiro verbo então, o können. O können, ele traz uma ideia de Fähigkeit, as suas capacidades, e Möglichkeit, as suas possibilidades. Como, por exemplo, ich kann Deutsch sprechen. A sua capacidade de falar alemão. Foi algo aprendido que agora você domina. Então, eu estou falando da sua capacidade. Ich kann schwimmen. Eu sei nadar. Ich kann kochen. Ich kann Gitarre spielen. Então, tudo isso você adquiriu. Esse verbo modal können, ele é complicado porque, como nós temos menos verbos modais em português, muitos brasileiros traduzem como eu sei nadar, ich weiß schwimmen. Porém, o verbo wissen é um verbo que envolve sabedoria, porque é o verbo saber. E schwimmen não tem nada a ver com sabedoria. Ja? Por exemplo, ich weiß kochen, eu sei cozinhar. Eu entendi, o brasileiro, quando eu faço essa tradução, eu sei o que o brasileiro está querendo me dizer. Mas aqui é o verbo errado. O verbo wissen não tem nada a ver com a aquisição dessa capacidade. Yeah? Então é um verbo para sabedoria. O verbo que mostra que se você sabe ou não fazer uma coisa, se você consegue ou não fazer uma coisa, é o verbo können. Ok? Vamos revisar alguns elementos básicos de um verbo modal? O verbo modal, ele ocupa, como qualquer verbo numa sentença normal em alemão, a segunda posição, ich kann, e o outro verbo fica no infinitivo no final. Por exemplo, ich kann jeden Tag schwimmen, jogando o verbo lá para o final. Uma outra característica é que esses verbos, eles têm as três pessoas iniciais, ou seja, primeira, segunda e terceira pessoas do plural, do singular, sempre com uma modificação. Se o verbo é können, com o, mit umlaut, observem como essas três primeiras pessoas vão sofrer uma modificação na vogal. Ich kann, du kannst. Er kann, wir können. Então, há essas três modificações e volta depois a ficar normal. Outra característica de todos os verbos modais. Primeira e terceira pessoas ficam idênticas. Ich kann, du kannst, er kann. Aí a pessoa vai lá, er Kant. Não, Kant é o filósofo. Esqueçam Kant. A única forma de conjugar o verbo na terceira pessoa é ela idêntica à primeira. Ich kann, er kann. Ok? Então, isso é uma característica para todos os verbos modais. Bom, vamos agora passar para o segundo significado do verbo können. É o significado de possibilidade, como por exemplo, ich kann am Wochenende lange schlafen. No final de semana eu posso dormir bastante. Então é a possibilidade que você tem no final de semana. Ich kann immer meine Freunde besuchen. Eu sempre posso visitar os meus amigos. Esse é outro sentido da possibilidade. Bom, agora eu vou falar do verbo wollen. O verbo wollen é o querer com uma certa concretização, está prestes a ser concretizado. Vamos ver como o wollen vai ter a mesma característica do verbo können. Então o verbo está com o, mas vai ter essa modificação nas três primeiras pessoas. Ich will, du willst, er will. Wir wollen, voltou a ficar tudo normal. Ihr wollt, sie wollen. Bom, pense naquela criança que quer porque quer alguma coisa. Ich will, ich will, ich will. Ich will Eis essen. Eu quero comer sorvete. Ich will in Deutschland studieren. Eu quero estudar na Alemanha. Então são coisas já que você quer muito concretizar. Diferente do verbo möchten. O verbo möchten nada mais é do que o verbo mögen, gostar, para aqueles que já estão mais adiantados, no conjuntivo 2 é um verbo irreal, de Wunsch, desejo, de Traum, sonho. Ich möchte Eis essen. Eu gostaria de tomar sorvete. Né? Mas ele já está mais na irrealização, diferente do verbo wollen, que é bem mais concreto. Ou, por exemplo, ich möchte in Deutschland studieren. Eu gostaria de estudar na Alemanha. Ok?
Esse é o significado, então, a diferenciação do wollen para o möchten. Agora, nós temos o verbo müssen. Com umlaut, vai perder o umlaut. Ich muss, du musst, er muss. Wir müssen, ihr müsst, sie müssen. A mesma característica. O müssen é um verbo para obrigação. Tudo que você não faz por prazer próprio, por vontade própria. Geralmente ligados a verbo de obrigações rotineiras. Como, por exemplo, ich muss von 8 bis 18 Uhr arbeiten. Eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar. Ok? Ich muss jeden Tag Hausaufgaben machen. Eu preciso fazer tarefa. Ich muss meine Mutter anrufen. Eu tenho que ligar para minha mãe. Então, observem que a gente está lidando aqui com situações de trabalhar, fazer tarefa, ligar para minha mãe. São todas obrigações sociais que se incluem na nossa vida. Então, esse é o verbo da obrigação. A gente faz um comparativo agora com o verbo sollen. O verbo sollen nada mais é do que eu tenho que. Eu diria até que ele é um verbo que fala de uma obrigação, só que de uma forma mais polida, mais enganada ali dentro da ideia dele. Como, por exemplo, du sollst deine Mutter anrufen. Você tem que ligar para sua mãe. É uma obrigação? É, mas ela tá vindo aqui um pouco disfarçada nesse dever, nesse ter que. Ou como, por exemplo, ich soll noch Geld für meine Reise wechseln. Eu ainda tenho que trocar dinheiro para minha viagem. Então, esse tenho que é uma obrigação? Não. Mas seria legal que você fizesse. Seria um deverzinho, um ter que. Ok? Bom, o verbo sollen é o único verbo que não vai apresentar essa característica que eu mencionei anteriormente. Ele vai ser conjugado sem essa modificação de vogal nas 3 primeiras pessoas da conjugação. Ja? Na primeira, segunda e terceira pessoas do singular. Ele vai ficar igual. Ich soll, du sollst, er soll, vai ficar igual à primeira. Essa característica se mantém. Wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ok? Bom. Agora nós temos o verbo dürfen. O verbo dürfen é um verbo que vai precisar da resposta de outrem. Ele vai precisar da autorização da outra pessoa. Imaginem aquela criança que vai perguntar para sua mãe: mãe, posso ver TV? Enfim, é uma situação que está esperando a resposta para que ela aconteça. A mãe vai ter que responder sim ou não. Então aqui entra o verbo dürfen. Vamos relembrar a conjugação? Ich darf, du darfst, er darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Aconteceu como eu falei que aconteceria com os outros verbos. Então, é aquela seguinte frase: Mama, darf ich Fernsehen? E aí vai vir ja ou nein. Du darfst Fernsehen. Du darfst nicht Fernsehen. Ja? Bom. Ou, por exemplo, dürfen wir draußen spielen? Nós podemos brincar lá fora? Olha só, quando a gente faz a tradução, a gente cai no verbo poder, que pode ser confundido com o können, né, na hora da tradução. Então, observem, os verbos modais têm um leque muito maior de possibilidades do que o português não. Então, esse verbo de autorização, dürfen, pode se confundir com o können, de poder na capacidade e na possibilidade. Então, separando as situações sociais. O dürfen está pedindo uma autorização. Um clássico: darf ich auf die Toilette gehen? Posso ir ao banheiro? Não esquecendo que esse auf die Toilette é um divisor. Se você colocar darf ich in die Toilette como uma tradução literal, eu posso ir no banheiro, ao banheiro, você vai estar entrando pelo vaso sanitário. O in te joga lá dentro do vaso. Ninguém quer isso, né? Então vocês vão ter que falar darf ich auf die Toilette gehen. Misturando com a comparação que a gente acabou de fazer, kann ich auf die Toilette gehen? Vai ficar até engraçado, porque assim, você consegue ir ao banheiro? Não é também a ideia aqui. Então, vocês vão ter que dominar essa distinção de situações com os verbos modais. E para terminar, eu vou falar do dürfen na negação. Hier darf man nicht rauchen. Aqui, com o dürfen na negação, junto ao nicht, você não está falando que aqui você não pode fumar. Aqui é proibido fumar. O dürfen mais o nicht vai estar a ideia da negação. Hier darf man nicht fotografieren.
aqui é proibido tirar fotos. Então, o dürfen, para revisar, vai fazer essas duas distinções. No positivo, né, sem a negação, ele está esperando a autorização de alguém. Com o nicht, ou com o kein, vai ser a proibição. Ok? Joinha? Mais pra frente, quem sabe, eu trago um videozinho com alguns exemplos práticos, algumas questões práticas para vocês treinarem. Ok? É isso então. Um beijo. Bis dann. Ótimo.